Mas que estratégia sem vergonha do Volta Redonda, né não? Aceitar os jogos de São Paulo? Os jogos de São Paulo, para jogar no estádio deles lá. Estou puxando um assunto só para quebrar o gelo. Não, eu estava vendo hoje de manhã, inclusive. Ontem, quando. Você está sabendo da história? Não. Ótimo. São Paulo fechou já há mais tempo que o Rio, né? Aí suspendeu o campeonato paulista, porque o Corinthians teve lá 18. Bom dia, gente. Teve 18 jogadores contaminados. Aí resolveram suspender. Suspenderam os jogos em São Paulo. Só que a Confederação lá de São Paulo disse assim: ó, se vocês arrumarem outro lugar para jogar, pode jogar. Aí quem foi que abriu o portão? Volta Redonda. Para capitalizar. O estádio deles realmente é muito bom. Eles estão próximos, eu acho que é a cidade com estrutura mais próxima do Rio, né? Eles abriram os portões, eles chegaram a fazer um jogo e teria outro, acho que amanhã. E já tinham jogos agendados, né? Todos de São Paulo. A CBF, inclusive, cogitou a possibilidade de mandar os jogos da Copa do Brasil para lá. Só que não é a Confederação Carioca, o Rio de Janeiro, né? Não, não. Se todo mundo está parado, eles vão ter que parar também. Não vai. O campeonato é paulista, então tem que jogar em São Paulo. Não vai, não. Aí suspenderam. Mas o que eles queriam ganhar? Dinheiro. Aí estavam sendo altamente criticados, né? Porque estavam, de alguma forma, se valendo da questão da pandemia para ganhar dinheiro. Eticamente é muito feio, né? Eu achei muito prudente. Aí ontem eu estava falando isso, né? Que normalmente, assim, eu, eu coloquei uma televisão no meu quarto, eu nunca tive televisão no meu quarto. Aí do finalzinho do ano passado para cá, eu estava ficando muitas horas trabalhando direto e tal no meu quarto e resolvi comprar televisão assim para me distrair, porque televisão hoje em dia a gente não só vê televisão, né? Você pode conectar a internet, você pode botar um streaming de música, Bom dia, notícia, rádio também, professora. né? Dá para instalar o aplicativo da rádio na televisão. Aí comprei uma televisão pequena e botei lá no meu quarto. Aí ontem estava passando lá uma reportagem falando justamente sobre essa questão do futebol. E aí eu comecei a falar com a televisão. É um absurdo. Os caras estão ganhando dinheiro em cima disso. Isso é antiético. É falta de profissionalismo, não sei o quê. Aí hoje de manhã, ainda deu para ver um pedacinho do Bom Dia Rio. Aí foram lá e cortaram o Volta Redonda. Achei muito prudente. Muito prudente. Se é regra, tem que valer para todo mundo, né? Entrou mais gente aqui, entrou, bom dia, tudo bem? Falem comigo. Você é o João? Marcos.
Estamos eu e o João Marcos hoje aqui na sala. Só nós dois. Abre a câmera aí, gente. Bem, vamos lá. Nessa revisão do nosso teste, eu vou falar tanto sobre o teste de empreendedorismo quanto o teste de ensino religioso. Então, o empreendedorismo, eu fiz revisão com vocês, eu fiz? Segunda-feira? Fiz? Ah, sim, já fiz. Então, hoje, bom, então fica só mesmo a revisão de ensino religioso. E aí é bom que eu consigo até dar uma avançadinha na matéria, mas já não cai no teste, né? Já vai ficar aí para as nossas provas. Isso aí. Na plataforma, eu abri como se fosse uma aula nova. Eu gosto de fazer assim, porque aí quando vocês abrem a plataforma, já de cara, já vê ali a informação, né? Então, eu coloquei conteúdo do teste, filosofia Lean e a metodologia 5S. Em ensino religioso, são aqueles dois textos. O primeiro texto, que está lá na aula 1, e o segundo texto, que está na aula 2. Bom dia, linda gravação. Você está me ouvindo? Não, tá. É até um consegue. Vocês estão na tela em casa? Sim, professora. Felipe? Sim, professora, sim. Eu não estou ouvindo vocês. Ligar, tá achando que eu, né? Alguém fala aí comigo, por favor. Não fala mais também, você está me ignorando? Fala aí, gente. Não vou falar, você está me ignorando. Ah, pronto, agora foi. Estou te ignorando por quê? Não estava nem ouvindo. Me ignorando, eu falei, bom dia, professora. Você não me deu bom dia, professora. Você não me deu bom dia. Você me ser ignorada. Meu Deus, que... Olha só, menina. A caixa de som estava desligada. Como é que eu vou ouvir com a caixa de som desligada? Eu não cheguei ainda nesse grau de magnitude do ser humano, de evolução espiritual, de ler o pensamento das pessoas, não. Ah, estava desligada. Desculpa. Deixa eu me ouvir, porque, gente, não é possível, tem alguma coisa errada. Aí eu percebi que estava desligado o negócio. Bem, vamos lá, agora. Pode ir. Vamos lá. Então, aquele vestibular legislativo, né? Em quatro regiões monoteístas, mas aí eu fiz a piadinha, eu não vou botar isso na prova. Desse jeito, tá? Mas, por exemplo, eu expliquei por que são quatro, mas na verdade são três. Vamos lá. Monoteístas são as religiões e, exatamente, tem só Deus, né? Há 5 deuses. E aí nós temos
islamismo, né? São os muçulmanos. Aí o que acontece? Alguns autores colocam 4 religiões, porque separam o catolicismo do cristianismo. Então, cristianismo é como se fossem todas as religiões de denominação cristã, né? E o catolicismo tradicionalmente, o João está perguntando aqui, quando a gente fala de cristianismo, a gente assim, no Brasil, tá? A gente tem uma tradição que é quase cultural de dizer assim, o evangelho, tá? Porque a gente tem igrejas protestantes de primeira geração, que são aquelas igrejas que elas surgiram ainda no processo pós-Idade Média, tá? Que se desligaram, que o nome certo de falar é cisma, tá? Elas romperam com a Igreja Católica Apostólica Romana. No momento em que a Igreja era muito além de espiritualidade, muito além. Espiritualidade era o mínimo que a Igreja tinha naquele momento, né? Tanto que tinham papas que mandavam muito mais que os reis, e os reis, para certas decisões, precisavam do aval do papa. Então, a gente tem histórias de igrejas que se formaram, por exemplo, porque o rei queria se divorciar da esposa e não podia. E aí ele vai lá e rompe com a Igreja Católica. Se estou dando um resumo assim, muito, tá? Muito superficial. Ele rompe com a Igreja Católica e diz assim, agora a igreja sou eu. E cria uma outra religião. Ele não deixa de ser cristão, né? Porém, ele rompe com a igreja por questões particulares. Agora, a gente tem também a grande reforma protestante, que começou com Martinho Lutero, né? Então, e daí surge o protestantismo. Então, quase todas as igrejas cristãs que surgiram a partir do cisma, elas surgiram a partir do protestantismo. E a partir do protestantismo é que surgem algumas outras denominações religiosas, né? Como as igrejas anabatistas, as igrejas pentecostais, neopentecostais, as igrejas metodistas, né? A Assembleia de Deus, a Igreja Batista. E aqui no Brasil, por conta da nossa colonização, principalmente com a abolição da escravatura, que muitos europeus vieram para o Brasil para ser força de trabalho, eles trazem também a sua religião, né? E os seus hábitos, os seus costumes. Aí a gente tem a Igreja Ortodoxa, a Igreja Ortodoxa Russa, né? Então, o Brasil acaba tendo, assim, aqui dentro, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, que ainda é a maior, porém, várias outras denominações religiosas que a gente chama de cristãs. E aí a gente diz assim, os evangélicos. Mas evangélicos, todos os cristãos são. E, nossa, peraí, evangélicos, todos os cristãos são. Por quê? Porque todos seguem o evangelho de Jesus Cristo, né? A boa nova de Jesus Cristo. Mas culturalmente, se você falar o termo evangélico, todo mundo vai entender, né? Aqui no Brasil. Fora do Brasil, assim, em culturas que são mais tradicionalistas, né? Existe um preconceito muito grande.
Em Portugal, por exemplo, né, que é um país tradicionalmente católico, tem igrejas protestantes, essas que são de origem europeia, mas as igrejas que são as chamadas neopentecostais, as igrejas renovadas, né, têm um preconceito muito grande, muito grande. Inclusive, em Portugal, tem um preconceito enorme com os testemunhas de Jeová. Eles falam assim, criticam e bota para fora, bate porta na cara, sabe? Eles têm um preconceito muito grande com os testemunhas de Jeová em Portugal. É cultural. É cultural. Então, com relação ao judaísmo, é a religião monoteísta mais antiga. E aí, o cristianismo descende do judaísmo e o islamismo das duas. Né? Por quê? Porque tem algumas situações dentro do Islã que você percebe a cultura cristã e algumas que você percebe a cultura judaica. Holocausto, a gente falou também, que é a questão do nazismo, né? A matança de judeus que ocorreu entre as décadas de 30 e 40, né, no século XX, porque quando alguns historiadores dizem que quando a Segunda Guerra Mundial estourou, muitos judeus já tinham morrido. Né? Então, chega a ser incalculável você ter noção exata de quantas famílias foram dizimadas. Porque nas pequenas cidades, a gente não está falando aqui nesse momento, década de 30, 40, a gente não está falando de um mundo globalizado. Né? Então, as notícias demoravam muito para chegar, para circular. Então, é quase incontável a quantidade exata de judeus que morreram. É muito mais do que aquilo que a gente lê nos livros de história, né? Vê nos filmes, enfim. Aí a gente tem aquela parte lá do contexto histórico das origens. Então, a origem, ela começa lá com Abraão, que é o grande patriarca. Esse povo que sai em diáspora, tá? É importante guardar esse nome, a diáspora. Aqui no texto eu digo quando foi essa primeira diáspora e, inclusive, né, que a questão do viver afastado de Israel, tá? Tem uma questão na prova que isso fica, eu pergunto sobre isso. Então, qual é a dica? Se alguém pergunta para mim assim, Geise, você é judia? Vamos supor que fosse. Sou, mas eu vivo em diáspora. Ou seja, eu vivo afastada de Israel. Eu não vou a Israel. Eu sou uma judia em diáspora. Eu sou judia, eu sou israelita. Lembra do vídeo que a gente viu? Eu sou israelita, mas não sou israelense. Porque eu não nasci em Israel e eu vivo afastada de Israel. Tá? Então, eu vivo em diáspora. Aí eu falo um pouco sobre a questão dos pilares da fé. Moisés, né, que fez o pacto no Monte Sinai, os fundamentos da fé judaica.
a questão do obedecer à lei, aquilo que eu falei, que ser judeu está muito, muito além de professar uma religião, né? Ser judeu é um meio de vida. E eles obedecem à lei de Deus enquanto filosofia de vida sem questionar. É religião? É obediência a Deus. Ponto. Então, isso está na roupa, né? A mulher judia, as mais tradicionalistas, elas não mostram o cabelo. É proibido mostrar o cabelo. Então, ou usa o cabelo bem curto, para não ter vaidade, ou usa peruca, ou usa lenço mesmo. Então, as mulheres judias também usam o lenço. Elas usam o lenço diferente das muçulmanas. É mais um lenço para esconder o cabelo, né? Ou um chapéu para esconder o cabelo. Na verdade, para tirar a vaidade, né, do cabelo. A muçulmana não. Ela usa o lenço como uma questão mesmo de preservação da sua imagem, principalmente depois que ela fica moça, né? Que ela tem a primeira menstruação, e ela já é considerada uma mulher. Então, para a mulher muçulmana, quando a gente for estudar o islamismo, eu vou explicar bem sobre isso, não ao contrário do que muitas pessoas acham, usar o véu no Islã não é uma exigência. Usar o véu no Islã é um privilégio. Tem uma menina que eu sigo no YouTube, no Instagram, a Fátima. Ela tem um canal chamado Fala Fátima. Em vez de Fátima, é Fátima, né? Ela é muçulmana, ela é brasileira, mas agora ela está vivendo no Líbano. E aí ela fala muito sobre isso, né? Que ela não usa o véu porque ela é obrigada. Ela usa o véu porque é um privilégio da mulher muçulmana poder se adornar com o véu. Eu, particularmente, acho lindo. Acho lindo. Então, vamos aos festivais, tá? Falamos um pouco também sobre os festivais. E não entrei nessa questão ainda sobre a questão de Deus e o Messias, né? A explicação de por que todos os judeus não acreditaram em Jesus Cristo, tá? Eu queria saber de vocês, tem alguma dúvida, tem alguma coisa que vocês queiram perguntar especificamente sobre a matéria? Só um minutinho, gente. Só um minuto. Voltei. Então, vamos lá um pouquinho para a gente falar sobre essa questão de Deus e o Messias. Messias é o mesmo que Salvador, tá? É aquele que vai salvar o povo judeu, que segundo a Torá, segundo também o nosso livro, que é o livro do Gênesis, é o povo escolhido. Então, os judeus acreditam na existência de somente um Deus que criou o universo
e continua responsável pela sua manutenção. Segundo o judaísmo, Deus sempre existiu e sempre vai existir. Ele não pode ser visto ou tocado. Então, aí entra o primeiro choque com relação ao cristianismo. Para o cristianismo, Jesus Cristo é Deus, é o próprio Deus, que se encarnou homem e viveu no meio dos outros homens, conheceu a vida humana, menos o pecado. Né? E como para o judeu, isso é impossível, ver a face de Deus. Tanto que em algumas passagens da Torá, e também no Pentateuco, as pessoas que elas tiveram algum contato com Deus, esse contato ele teria sido através das teofanias, que são as manifestações divinas, né? Então, por exemplo, lá no Antigo Testamento, quando Moisés, Deus fala com ele e ele vê Deus na sarça ardente, né? Na arvorezinha que ela não pegava fogo, ela estava incandescente, né? Aquilo ali é uma teofania, ou seja, são coisas sobrenaturais que só Deus pode fazer. As teofanias, tel, Deus, né? Fania, manifestação. Só um minuto. As teofanias, elas são comuns a todas as religiões. Na religião viking, por exemplo, na mitologia viking, né, Deus se manifesta de diversas formas. A mais conhecidas dessa aqui são deuses, no caso, né? Nas mitologias. E aí as manifestações desses deuses, elas acontecem das mais diversas formas. E aí a gente tem, por exemplo, mitologia nórdica, viking, a gente tem Thor, por exemplo, que é o deus do trovão, um dos mais conhecidos. Na mitologia grega e romana, a gente tem outras manifestações de outros deuses, né? Do mar, deuses que encantavam as águas, deuses que conseguiam manipular animais, enfim. Isso são as teofanias. Assim como algumas, até hoje, né, algumas catástrofes, algumas coisas que acontecem com relação à natureza mostrando a sua força, algumas religiões ainda acreditam, né, que aquela manifestação é uma manifestação divina, ou seja, é uma teofania, né? Eu não sei se foi aqui que eu comentei, eu acho que foi de umas trombetas que estavam tocando. Eu acho que foi sim, que é o jofar, né? Que é aquela trombeta judaica. Foi aqui mesmo que eu comentei. E aí as pessoas ouviam o barulho do jofar, quer dizer, ouviam um barulho, né? Em várias partes do mundo aconteceu isso. E aí eles achavam que era uma manifestação de Deus. Por quê? Porque o som das trombetas era muito parecido, o som que eles ouviam era muito parecido com o som da trombeta que os judeus normalmente usam, né? Voltando para o texto, entretanto, Deus pode ser conhecido através do louvor. E se pode chegar mais perto de Deus através de estudos e a prática da fé.
Deus separou os judeus como povo escolhido para servirem de exemplo para o resto da comunidade. Deus deu a Torá aos judeus como uma guia para a obediência e uma vida santa que ele, Deus, quer que os judeus tenham. Os judeus acreditam que o Messias é uma pessoa especial, ungida por Deus, o que significa particularmente enviada. Um dia virá ao mundo a chegada do Messias. Não, dei errado. Um dia virá ao mundo. A chegada do Messias vai trazer consigo uma era de paz. Por que eles não acreditam que Jesus Cristo é o Messias? Eu vou dar duas explicações diferentes, tá? Primeiro, porque a paz não veio. A paz para o povo judeu, assim como para esse povo que se formou, né, que são os cristãos, a paz não veio. A perseguição continua existindo, né? O Império Romano, por muitos e muitos séculos, ainda continuou dominando o povo judeu. Primeira coisa. Segunda coisa, para eles o Messias é alguém espetacular que vai transformar o mundo. Como é que Jesus se apresenta? Pobre, sem recursos, e agora no domingo, que é domingo de Ramos, o próximo domingo, né? A gente lembra como Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, né? Então, que Messias é esse? Que chega o rei, que entra em Jerusalém, montado num jumentinho? Não. O nosso Messias não é assim. O nosso Messias é glorioso. Esse aí não é. Alguns judeus, eles identificam Jesus Cristo como um profeta. Alguns acreditam em Jesus como um profeta, tá? E existe uma corrente dentro do judaísmo que é muito pequena, mas que também existe, que diz que Jesus, ele é o Messias, sim. Mas quando ele veio, ele não se apresentou como Messias. Ele veio para que as pessoas entendessem que precisava haver uma modificação. E que esse Jesus que virá no dia do juízo final, que a gente no cristianismo chama de parousia, o encontro, a segunda vinda de Jesus, que é a parousia, que é o juízo final, aí sim, Jesus vem em corpo glorioso. Ele não é mais um ser humano, ele é só divino. E aí sim, ele seria o Messias lá da promessa do Antigo Testamento. Mas isso é, assim, é uma corrente dentro do judaísmo muito pequena. Eu tive um amigo, é 8h55 o pecado? Né? Eu já vou encerrar. Eu tive um amigo na minha época de faculdade que ele era um judeu renovado. E ele acreditava em Jesus Cristo, que viria na segunda, no seu retorno, que seria o grande Messias do Antigo Testamento. E ele sofria muita crítica e, inclusive, ele seguia todos os preceitos do judaísmo, mas ele não podia frequentar a sinagoga, porque não o aceitavam na sinagoga. Então, ele se reunia
com um grupo de pessoas que tinham o mesmo pensamento para poder fazer as suas orações. Tá? Então, as religiões não são perfeitas porque elas são feitas pelos homens. Né? Perfeito, só Deus. Então, vou encerrar aqui. Bom teste para vocês. Quem tiver alguma dúvida, pode entrar lá na aula também e deixar a pergunta lá que eu respondo para vocês, tá bom? Tchau, gente. Tchauzinho, hein?